O que é notícia nesta segunda-feira? Construção civil e comércio de rua em Manaus devem adotar novos horários a partir desta segunda-feira. Veículos de outros estados podem ser retidos e multados pelo Detran se não forem transferidos para o Amazonas. Ajuda de R$600. 1,9 milhão de pessoas do Bolsa Família recebem parcela do auxílio emergencial nesta segunda-feira. Governo quer presídios privados, presos trabalhando e pagando seus custos na cadeia. 500 homens armados invadem povoado e matam 60 pessoas no Sudão. Há 100 dias das eleições nos Estados Unidos, aumenta a vantagem de Biden sobre Donald Trump. Patrimônio dos super ricos brasileiros cresce 34 bilhões de dólares durante a pandemia. Em decomposição, corpo de eletricista é encontrado em Quitirete, no Puraquiquara. Corpo de homem com facada no peito é encontrado boiando próximo à Feira da Panher. Em acerto de contas, pistoleiros executam 2 homens envolvidos com tráfico de drogas no bairro de Petrópolis. Briga entre moradores de rua acaba em morte na Joaquim Nabuco. Em Tefé, 3 homens drogados esquartejam mulher, colocam o corpo em caixa de isopor, entram em confronto com a polícia e acabam mortos. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais está prevendo mais um dia de muito calor em Manaus. 34 graus à sombra. O dia já amanhece com 25 graus e 71% de umidade no ar. O Climatempo diz que a probabilidade de chover 7 milímetros é de 90%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 27 de julho. Chegamos aos 208 dias do ano e faltam 158 para terminar 2020. Dia de São Celestino I. Também é o dia do despachante. Dia do motociclista. Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Dia do pediatra e o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Esta é a edição 44.788 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagem. Fatos marcantes da história. 1866, inauguração nos Estados Unidos do primeiro cabo telegráfico transatlântico. 1921, os cientistas Betting e Best conseguem isolar a insulina, hormônio secretado pelo pâncreas. Essa descoberta possibilitou o controle do diabetes, uma doença até então mortal. 2005, após um incidente durante a missão STS-114, a NASA adia todos os voos do ônibus espacial na pendência de uma investigação do problema persistente com derramamento de espuma do isolamento do tanque de combustível externo. Em 2018, acontecia o eclipse lunar total mais longo do século 21. 5 horas e 52 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou Sonoplasta Hernandes Sampaio. Em mais um dia de muito calor, a população lotou a praia da Ponta Negra nesse terceiro domingo após a reabertura do local aos banhistas. Mesmo com recomendações para evitar a propagação do novo coronavírus, os banhistas estavam aglomerados e poucos usavam máscaras. Segundo as normas de utilização do rio, a praia fica aberta para o banho até às 17 horas, porém as pessoas só deixam o local quando a Polícia Militar e a Guarda Municipal chegam. Roberto Pellegrini, de novo a praia superlotada. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pois bem, Paulo Guerra, mais um domingo de praia da Ponta Negra lotada. Como você bem colocou, Paulo Guerra, as pessoas se aglomeravam na Ponta Negra no dia de ontem, né? Aproveitando o sol e a praia. Os ônibus que servem também a praia da Ponta Negra, Paulo, completamente lotados, principalmente o 678, que sai a partir da zona leste da cidade e vai direto para a Ponta Negra. Esse ônibus, Paulo, do transporte rodoviário, geralmente um desses pata-choca, né, saíram da área da zona leste completamente lotadas, cheio de banhista para a Ponta Negra. E você falou em ônibus, Pellegrini, eu me remeto a mais um assalto acontecido na linha 600, lá no bairro de São José, só que deu mal para o bandido ainda bem, ele estava armado com um facão, Pellegrini. E tentou assaltar o ônibus, Paulo Guerra, né? E fez mais uma vez aqueles mesmos modos operantes, mas dessa vez deu ruim para ele. O outro ônibus, Paulo Guerra, também foi assaltado no final de semana. Ônibus da 66, do ônibus da linha 651, Paulo, também foi assaltado nesse final de semana.
Pois é, Peregrini, a bandidagem tinha dado uma trégua, mas essa semana que passou, eles voltaram com força total para assaltar ônibus na cidade. Sem dúvida nenhuma, Paulo. E o pessoal do transporte especial também, a gente vê com muita tristeza, sabe, Paulo? Os ônibus de transporte especial aí na madrugada, gente que está aí nas ruas da cidade, ônibus sendo escoltados por carro de segurança particular, né? Para que não sofram assalto. Os ônibus, principalmente o pessoal da Moto Honda, pessoal da Samsung, os ônibus desses trabalhadores, Paulo Guerra, são escoltados por segurança armada, né? Já que, segundo eles, a polícia não dá conta dos assaltos, eles colocam aí seguranças particulares para tomar conta dos trabalhadores. Peregrini, o semáforo da Major Gabriel Ramos Ferreira está apagado há cerca de 48 horas, Peregrini, só isso, 48 horas que esse semáforo está apagado. Paulo, vamos fazer também a nossa parte. Aqui na Difusora, no Jornal da Manhã, a gente também, assim como todos os programas da Difusora, quando chegam as demandas da população, nós encaminhamos aí ao setor, né, que é responsável pela denúncia. Então, Paulo, nós vamos fazer mais uma vez essa colocação para o Manaus Trans, né, através do 0800, tem uma equipe para isso, para ver se tomam providências ainda no dia de hoje. Major Gabriel Ramos Ferreira, o semáforo que está apagado, só para reforçar, Peregrini. Peregrini, okay. Tivemos aí um fato gravíssimo acontecido no município de Tefé. 3 homens drogados, Peregrini. Uma mulher chegou, participava lá do rock e de repente eles resolveram matá-la. O que aconteceu depois, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, foi uma roconha daquelas, né, Paulo Guerra? Muita maconha, muita droga, e tinha um grupo, Paulo, no primeiro momento com mais pessoas, eram aproximadamente 7 pessoas nesse grupo. A polícia chegou, foi denunciado que estava havendo esse negócio todo lá, que houve uma briga entre 2 mulheres, né, por causa de um rapaz que também estava envolvido lá nessa roconha, Paulo, até que a polícia chegou. 4 foram presos nessa ocasião e 3 revidaram contra a polícia. Eram 3 colombianos, Paulo Guerra, que atiraram contra a polícia. Um soldado ainda levou um tiro de raspão na cabeça e os 3 colombianos morreram. Outros foram presos e a Leiliane, Paulo, que iniciou uma discussão, foi morta, foi esquartejada nessa ocorrência aí de que morreram 4 pessoas lá no município de Tefé. E o corpo dela foi colocado dentro de uma caixa de isopor, Peregrini? Pois é, Paulo, aquelas caixas de guardar peixe, né, aquela caixa grande de pescador, esquartejaram a mulher barbaramente, Paulo, colocaram ela toda esquartejada dentro da caixa de isopor. E os 3 colombianos que atiraram na polícia, os 3 partiram dessa para pior. Moradores de rua brigam na Joaquim Nabuco. O que aconteceu, Peregrini? Um deu-lhe uma facada na barriga do outro. E essa facada foi mortal, Paulo. O corpo foi encontrado em um prédio abandonado na Avenida Joaquim Nabuco, Paulo. As informações dão conta de que o agressor, o matador, né, o assassino, fugiu do local ainda com a faca na mão. Homens envolvidos com drogas, 2 homens envolvidos com drogas foram executados por pistoleiros no bairro de Petrópolis, não é, Peregrini? Uma padaria, uma lanchonete, melhor dizendo, Paulo. Os homens chegaram, os pistoleiros chegaram decididos a matar, e assim o fizeram. Dispararam várias vezes contra a dupla e um morreu na hora, o outro ainda foi levado para atendimento médico, mas acabou morrendo também, né? Isso aconteceu, como você colocou muito bem, no bairro de Petrópolis, Paulo. Um dos mortos já tinha passagem pela polícia. Um corpo em decomposição foi encontrado dentro de uma kitnet no Puraquequara. Era de um eletricista, Peregrini? Era de um eletricista, Paulo. Ele estava dentro da casa, já em avançado estado de decomposição. O odor começou a tomar conta da área. Daí os vizinhos fizeram contato com a polícia, que logo descobriu que o homem havia sido assassinado dentro do kitnet onde morava, lá no Puraquequara. Peregrini, ontem o deputado Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa, sofreu um acidente lá no Tarumã. Eu tenho uma nota oficial aqui da Assembleia Legislativa sobre esse assunto. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Josué Neto, sofreu um acidente na tarde de domingo ao bater com um jet ski em um cabo usado por uma embarcação que estava atracada em uma árvore no Lago do Tarumã. Josué Neto foi encaminhado ao Hospital Samel, onde passou por avaliação médica e fez exames onde foi constatado um traumatismo na perna direita, além de escoriações pelo corpo.
Ele foi medicado e vai permanecer na unidade hospitalar em observação. Essa nota oficial é assinada pelo Cláudio Barbosa, que é diretor de comunicação da Assembleia Legislativa do Amazonas, e pelo doutor Arnoldo Andrade, que é diretor de saúde da Assembleia Legislativa, Alberto Pellegrini. E nós, Paulo Guerra, toda a sociedade, todo o estado do Amazonas, torcendo aí pela recuperação mais rápida possível do nosso deputado Josué Neto, que está bem, né? Não teve nada de grave com ele. Tomara que ele receba alta o mais rápido possível aí, esperamos que até no dia de hoje, né? E são muitos, Paulo, os acidentes que ocorrem no Tarumã, né? Nós aí há 2 semanas atrás tivemos aí a morte do presidente da ACA, né? Da Associação Comercial do Amazonas. Outros acidentes já aconteceram, inclusive, né? Acidentes graves vêm acontecendo naquela área do Tarumã. Pellegrini, uma boa semana de trabalho para nós. Muito bem, Paulo Guerra, uma boa semana de trabalho para todos nós e estendendo também a todos os nossos ouvintes aqui da capital, do interior, de outros estados, também do exterior, que nós temos audiência aí, né, Paulo, em boa parte do nosso planeta. Muito obrigado pela audiência e que todos nós tenhamos uma excelente semana. Acessibilidade, superação. Servidor com deficiência visual trabalha com auxílio de Braille na UPA José Rodrigues. Organizar medicamentos, insumos e distribuir para a enfermagem. Essas são as tarefas que o servidor da Secretaria de Estado da Saúde, Suzan Antônio Honório, de 53 anos, realiza com o auxílio do Braille. Ele atua na unidade de pronto atendimento UPA José Rodrigues, no bairro Cidade Nova, em Manaus. Perder a visão não foi perder tudo. Aí eu passei a ir para a escola, né? Porque eu tinha as crianças tudo pequenas, elas cresceram um pouco, eu fui para a escola para mim aprender o Braille e depois de 1 ano que eu aprendi o Braille, eu fui trabalhar no distrito. Ainda trabalhei 1 ano no distrito, aí saí do distrito, fiquei estudando para concurso, né? Foi quando eu fiz o concurso e passei na prova para Suzano. Foi quando eu fui chamado e fui trabalhar na Ana Braga e da Ana Braga vim para cá. A unidade padronizou com o auxílio de placas em Braille todo o almoxarifado, promovendo a inclusão do servidor que tem limitação visual. Na avaliação da diretora da unidade, Glenda Freitas, a deficiência visual de Antônio não se tornou um empecilho no trabalho. E com a ação de inclusão por meio da identificação com sistema de escrita tátil, ele dá exemplo de superação ao executar com excelência as tarefas diárias. Veio para o almoxarifado, ele foi bem acolhido e junto com os meninos do setor e a gerência administrativa tiveram a ideia do projeto de identificar tudo em Braille para facilitar o trabalho dele, porque ele é uma pessoa super ativa, que quer ser produtivo. 6h06 em Manaus. Condutores de veículos de outros estados que circulam no Amazonas devem fazer a transferência de unidade federativa no prazo de 30 dias após a chegada ao estado. É o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Se isso não for feito e o veículo for parado em uma blitz, o proprietário será multado em R$195,23. Além disso, o veículo será removido para o parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. A obrigatoriedade da transferência está no artigo 123 do CTB e a aplicação da penalidade no artigo 233, que considera a infração como grave e acarreta 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação CNH do condutor. 6h07 em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Procura-se 14 milhões de reais que estão desaparecidos já faz algum tempo. Isso mesmo, o povo quer saber onde foram parar os 14 milhões de reais destinados à construção do presídio estadual em Manacapuru. Segundo informações, o Fundo Penitenciário FUNPEN liberou em 2016 cerca de 32 milhões de reais para o estado do Amazonas. Desses 32 milhões, 14 milhões vieram para Manacapuru para a construção de uma penitenciária. Apesar do dinheiro ter sido liberado em 2016, o início da obra só se deu em 2018 e por pouco tempo. Depois essa obra parou e até então não se sabe onde estão os 14 milhões liberados para a construção do presídio. O padre Adeilson de Souza, pároco da paróquia Cristo Libertador, que lidera a pastoral carcerária, sente a preocupação em levar uma palavra amiga de conforto na questão de ressocialização
e também da dificuldade das famílias que ficam sem contato com seus presos, principalmente aqueles que são transferidos para a capital Manaus. Palavra de Deus pede que as autoridades expliquem a súbita paralisação da obra do presídio. O presidente da capelania carcerária da Assembleia de Deus Tradicional, Marivono Ximenes da Silva, também sente a dificuldade de trabalhar o preso, já que o local onde os presos estão é inadequado para o bom desempenho de seu trabalho. Zé, nós estamos há 10 anos trabalhando atrás do cárcere. E ali nós estamos no Ataliba David, aonde nunca foi presídio, né? Eram as caixinhas postas ali, e ali o povo sendo inserido por de dentro. E nós tivemos aí uma notícia boa de uma construção de um presídio, onde em 2016, através do Fundo Penitenciário, da FUPEM, foi destinado um dinheiro oriundo do governo federal para a construção do presídio. Ali se fizeram a terraplanagem, né, fizeram as fundações, mas foi paralisado em 2018. E este presídio, nossa cidade, vai comportar 296 presos, aonde nós podemos ali ter um espaço para que nós podemos trabalhar dentro do preso, né, ressocializar ele de novo, novamente à sociedade, e assim a sociedade possa agradar. Marivono Ximenes finalizou pedindo ajuda do diretor da SEAP, Marcos Vinícius de Almeida, do presidente do TJM, desembargador Domingos Jorge Chalub, do Ministério Público do Estado do Amazonas e até do ministro da Justiça, André Mendonça de Barros, para a continuidade da obra que está paralisada. No mais, Paulo, dizer que quem nos ouve nesse momento é Almir Paulo e família, lá no Arapapá. De Manacá para o Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. E o Amazonas registrou mais 369 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e chegou a 96.463 infectados pela doença, conforme boletim epidemiológico deste domingo divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. Mais 7 óbitos foram confirmados para a doença, levando ao total de 3.217 mortes causadas pela Covid-19. 81.113 é o total de recuperados. O Amazonas acaba de ganhar um importante reforço no enfrentamento ao novo coronavírus. Mais de 25 mil pessoas serão beneficiadas com distribuição de alimentos e kits de higiene, acesso a serviços básicos de saúde, apoio ao empreendedorismo e ações estruturantes para o período pós-pandemia, viabilizadas através de uma parceria entre a Embaixada da França e a Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e organizações parceiras do Amazonas para o enfrentamento à Covid-19, coordenada pela Fundação Amazonas Sustentável, com apoio de 87 parceiros. O projeto é voltado para populações em situação de vulnerabilidade na capital e na região metropolitana. A primeira frente de atuação consiste em ações de apoio emergencial com a distribuição de 9.906 cestas básicas e 21.480 kits de higiene. Segundo a coordenadora do Programa de Cidades Sustentáveis da FAZ, Paula Gabriel, a previsão para o início das entregas é a partir desta segunda-feira. A Brigada de Incêndios Florestais da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu Purus recebeu neste domingo equipamentos para auxiliar no combate às queimadas e aos incêndios florestais naquela região. O material foi entregue pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA na sede da Associação dos Moradores e Entorno da RDS Piagaçu Purus, a MEP, no município de Beruri. A aplicação de multas por crimes e infrações relacionados à floresta no Amazonas, como desmatamento e queimadas, reduziu 84% no primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado, conforme dados disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. A queda no número de autuações já vinha sendo registrada desde o ano passado e este ano não foi diferente. Porém, a ocorrência de queimadas e a quantidade de área desmatada no estado registraram um aumento neste ano. A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Saúde inicia nesta segunda-feira a movimentada semana em depoimentos. 7 depoentes devem comparecer à comissão para esclarecer diferentes casos relacionados a processos indenizatórios firmados pelo governo durante a pandemia no Amazonas. Os representantes das empresas MedPlus, Thiago Simões Leite e WF Control
Fábio André Lacerda serão os primeiros a serem ouvidos às 10 horas e às 15 horas desta segunda-feira, respectivamente. O governo do Amazonas estabeleceu novos horários para o início de atividade da construção civil e do comércio de rua em Manaus a partir desta segunda-feira. As atividades do setor de construção civil devem iniciar às 6:30 da manhã, conforme decreto. As atividades de comércio de rua apenas no Centro Histórico de Manaus seguem cronograma escalonado. Das 6 às 7 horas, no trecho da Avenida Lourenço da Silva Braga até a Rua Floriano Peixoto. Das 7 às 8 horas, no trecho da Rua Floriano Peixoto até a Rua Guilherme Moreira. Das 8h30 às 9 horas, da Rua Guilherme Moreira até a Rua Luiz Antoni. O horário de funcionamento dos estabelecimentos poderá ser revisto, segundo o governo, com base nos indicadores técnicos relativos ao tema, ouvindo os órgãos públicos e entidades representativas dos setores específicos. Polícia. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite, madrugada e início de manhã, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começando o nosso noticiário policial dizendo, Paulo Guerra, que a movimentação nos pronto-socorros da cidade foi grande, mas foi muito grande, Paulo Guerra, devido aí a acidentes de trânsito. Um acidente de trânsito ocorrido, Paulo Guerra, um capotamento onde um carro pegou fogo, 2 pessoas deram entrada no pronto-socorro e onde permanecem internadas. Em um outro acidente de trânsito ocorrido na Avenida das Torres, um capotamento. Uma pessoa deu entrada também no pronto-socorro 28 de agosto, com vários hematomas pelo corpo. Um outro acidente ocorrido na zona leste da cidade deixou também 2 pessoas feridas que deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Ainda do Platão Araújo, uma pessoa deu entrada, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vítima de acidente de trânsito, um atropelamento ocorrido no bairro Zumbi dos Palmares, na rua Palmeiras. O homem foi barbaramente atropelado, teve muitas escoriações pelo corpo, Paulo Guerra, quando um carro em alta velocidade, de placa até o presente momento não identificada, atropelou e fugiu do local. O condutor fugiu do local e deixando a pessoa gravemente ferida. Um rapaz de 24 anos de idade que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, teve um final de semana agitado. Na noite de sábado para domingo, o homem foi barbaramente agredido a murros, chutes, socos, pontapés, bofetes e um dolorido rabo de arraia. Isso aconteceu na comunidade Bairro Novo, proximidade do bairro Jorge Teixeira. As informações dão conta de que a agressão ocorreu devido a uma bebedeira. A vítima, o agressor e outros estavam bebendo, todo mundo achando graça, até que um colega de copo resolveu acertar o outro. Pronto socorro Platão Araújo! E mais do Platão Araújo! Uma pessoa deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. As informações dão conta de que a paulada foi desferida pelo próprio primo. Uma briga entre familiares ocorreu ontem à tarde, Paulo Guerra, na área do bairro do Mutirão. Alô, alô, Mutirão! Obrigado pela audiência, Mutirão! O complexo do Mutirão, que é formado pelo conjunto Amadeu Botelho, pelo bairro Novo Aleixo e também pelo conjunto e bairro Amazonino Mendes. Pois é, aí na área do Amazonino Mendes, um primo acabou dando uma paulada na cabeça do outro. Por tudo começou, Paulo Guerra, por causa de divisão de comida. Era a hora do almoço, serviram lá aqueles peixes e um acabou pegando mais que o outro, serviu o prato bem grande, o outro não gostou, começou uma discussão que acabou em paulada no complexo. O negócio não está muito bom lá pro Mutirão, não, estão brigando por causa de comida. Uma agressão física
Ocorreu no bairro da Redenção, o famoso Planeta dos Macacos. Duas mulheres, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, estavam brigando pelo amor do mesmo homem. As duas estavam brigando, Paulo Guerra, pelo amor de um homem de 59 anos de idade. As informações dão conta de que esse homem é casado e arrumou uma intrusa do amor. É muito triste quando o homem deixa sua amada para se entregar nos braços de uma piriguete mais nova. Isso ocorreu lá no Planeta dos Macacos e acabou em Penha. Uma ocorrência como essa também viralizou no município de Manacapuru. O homem foi encontrado passeando com outra mulher dentro do próprio carro. A mulher dele foi avisada, daí Paulo Guerra lá chegou no local, começou a pisotear o carro, ela subiu na capota, pulava em cima do carro, pulou em cima do capô, amassou o carro todo, chamou a atenção, mas de muita gente, foi mais de uma centena de pessoas que assistia a tudo isso. E o vídeo foi viralizado, todo mundo ficou assistindo, tanto no município de Manacapuru, quanto aqui em Manaus. Uma mulher enciumada pulava e quebrava o carro do próprio marido e o marido lá dentro com a piriguete. Rapaz, foi uma gritaria e todo mundo ficou sabendo quem era, um escândalo lá em Manacapuru. Você aí de Manacapuru que tem amante, todo cuidado é pouco. E eu conheço os 4 que tem. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o corpo do eletricista Wilson Marques de Oliveira, de 57 anos de idade, foi encontrado em avançado estado de decomposição na casa onde ele morava, lá no Puraquequara. Informações dizem, Paulo Guerra, que ele foi visto pela última vez na sexta-feira. Ele foi visto, né, Paulo? Estava andando por lá e logo depois, aí já no domingo, o corpo foi encontrado dentro da própria casa onde ele morava. Fato ocorrido, repito, lá no Puraquequara. Aliás, estive ontem no Puraquequara. A estrada do Puraquequara está precisando urgentemente de reparos. Como está feito, pode ocasionar um acidente. Muita gente procura os restaurantes, Paulo Guerra e ouvinte, no final de semana. Lá tem restaurantes muito bons lá, que vendem principalmente peixe. Ontem eu estive por lá e fiz essa observação. A estrada está precisando de cuidado. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um corpo foi encontrado, foi um encontro macabro. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um corpo boiando, com o bucho para cima, já em avançado estado de decomposição, já sendo consumido pelos peixes, os candirus. Os peixes já estavam comendo esse homem quando ele foi encontrado boiando nas proximidades ali do porto da Feira da Pané. Ali na Feira da Pané o corpo boiou. Rapidamente a polícia foi acionada, Departamento de Perícia Técnica Científica, Instituto Médico Legal, Corpo de Bombeiros, fizeram lá, Paulo Guerra, o transporte do corpo até a sede do Instituto Médico Legal. A remoção foi feita com muita dificuldade, já que o corpo estava dentro d'água e também já estava em decomposição. Detalhe, esse corpo também tinha marcas, né, de faca, várias perfurações de faca, e o Departamento de Perícia Técnica Científica já realizou os primeiros procedimentos lá mesmo no local do crime. Desgraça! Duplo homicídio no bairro de Petrópolis. O passarinho da morte sobrevoou o bairro de Petrópolis. Um duplo homicídio aconteceu, Paulo Guerra, em um possível acerto de contas. Pistoleiros chegaram a uma lanchonete, era noite de sábado para domingo, encontraram o homem e começaram a disparar.
2 homens foram mortos nessa ocasião. Um morreu na hora, o outro ainda foi levado ao pronto-socorro, mas lá não resistiu aos ferimentos. Foi no bairro de Petrópolis. O bairro não dormiu de sábado para domingo. Muita gente comentando, muita gente indo ver o local do crime, e o Departamento de Perícia Técnica Científica, bem como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que tem o excelente comando aí do delegado Paulo Martins, deslocou uma equipe também para o local do crime. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! 2 moradores de rua, segundo as informações, se empurraram na droga, se empurraram na maconha, estavam consumindo maconha, estavam cheirando cola, estavam cheirando cocaína, eles comiam, eles cheiravam, eles se esfregavam, eles fumavam, e daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, houve um desentendimento, e um deles acabou matando o colega lá da droga, a golpes de faca. Isso aconteceu dentro de um prédio abandonado na Avenida Joaquim Nabuco, e o corpo também foi removido pelos profissionais do Instituto Médico Legal. O Departamento de Perícia Técnica Científica também realizou os primeiros procedimentos, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, mais uma vez, já realizou os primeiros procedimentos de investigação no local do crime. Desgraça, morte, prisão, tiroteio e uma mulher esquartejada no município de Tefé. A desgraça soprou forte lá no município de Tefé. 4 pessoas envolvidas em homicídio foram presas em flagrante lá no município de Tefé. Outras, Paulo Guerra, trocaram tiro com a polícia e foram mortos. As informações dão conta de que um grupo de pessoas estavam consumindo drogas em uma rua, Paulo Guerra, lá no município de Tefé, dentro de uma casa. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã estavam consumindo bebidas alcoólicas. O delegado Jardel Oliveira nos passou a toda a imprensa também, que estavam consumindo substâncias entorpecentes, estavam enchendo a cara de cachaça, até que houve uma briga entre 2 mulheres por causa de um rapaz. Daí, Paulo Guerra, a jovem Leiliane foi esquartejada, foi morta e esquartejada. Tudo aconteceu por volta já de sábado para domingo, na rua Isidoro, no bairro Centro, lá no município de Tefé. Daí, Paulo Guerra, 3 traficantes, 3 colombianos, que estavam dentro da casa, resolveram trocar tiro com a polícia. A polícia revidou e 3 colombianos que estavam dentro da casa acabaram morrendo. Antônio Vigson da Silva Egas, de 18 anos, a Dayana Pinheiro de Oliveira, 22 anos, Rodrigo Mendonça Lima, de 21 anos, e Sandrine Andrade, de 24 anos, foram presos. Outros também que trocaram tiros com a polícia, acabaram morrendo nessa ocorrência, Paulo Guerra, que chamou muita atenção daí do município de Tefé. Os moradores, até o presente momento, estão apavorados com a violência desse crime. Uma jovem morta, esquartejada e colocada dentro de uma caixa de isopor, logo após consumirem aí bebidas e também se empurrarem na droga. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra, aproximadamente 2 quilos de droga foram encontrados dentro dessa casa, e a polícia reagiu e fez um grande trabalho. Parabéns aos policiais de Tefé, que fizeram muito bem. Pra você ter uma ideia da violência desses bandidos, eles atiraram na polícia e um dos policiais levou um tiro de raspão na cabeça. Por pouco não morre na mão dos bandidos. Mas após o desfecho da ocorrência, eles atiraram na polícia, os 3 colombianos não resistiram aos ferimentos e os maricons morreram. Os bandidos lá em Tefé partiram dessa para pior. O passarinho da morte.
Cantou alto, cantou bonito, cantou feliz. O passarinho da morte fica feliz quando parte para pior. Bandidos. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada e um resumo do fim de semana na cidade. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Ontem foi realizada a 10ª etapa da Fórmula 1 na temporada 2018. O GP da Grã-Bretanha, que teve emoções até o fim do circuito de Silverstone, terminou com a vitória de Sebastian Vettel, líder do Mundial. Lewis Hamilton em segundo e Kimi Raikkonen em terceiro completaram o pódio. Com o resultado, o alemão da Ferrari chega aos 171 pontos, 8 a mais que o vice-líder Lewis Hamilton, que tem 163. Os jogos de ontem pelo Campeonato Paulista. São Paulo 3, Guarani 1. Corinthians 2, Oeste 0. Palmeiras 2, Água Santa 1. Santos 2, Novo Horizontino 3. Bragantino 2, Botafogo 0. Campeonato Mineiro. Atlético 1, América Mineiro também 1. Campeonato Paranaense. Atlético 5, Cascavel 1. Curitiba 3, Cianorte 2. Campeonato Gaúcho. Grêmio 1, Ipiranga também 1. A Juventus garantiu neste domingo o 9º título consecutivo do Campeonato Italiano, 36º em toda a sua história. A Velha Senhora derrotou a Sampdoria por 2-0 no estádio Luigi Ferraris em Genova e chegou aos 83 pontos, conquistando a taça com 2 rodadas de antecedência. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, à medida que investidores comemoraram mais o indicador chinês animador, mas também continuaram atentos a desavenças entre Estados Unidos e China e aos últimos números sobre a disseminação do coronavírus. Os mercados chineses tiveram ganhos moderados. O índice Xangai Composto subiu 0,26% e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,28%. Também ficaram no azul hoje as bolsas de Seul com alta de 0,79%, do sul-coreano KOSPI e de Taiwan, onde o TAIEX registrou expressivo ganho de 2,31%. Já o índice japonês Nikkei caiu 0,16% em Tóquio, depois de ficar sem operar por 2 dias em função de feriados no Japão. E à medida que o iene atingiu nova máxima em 4 meses ante o dólar, e o Hang Seng recuou 0,41% em Hong Kong. Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão em alta, sustentado pelo indicador chinês favorável. O Standard & Poor's ASX 200 avançou 0,34% em Sydney. Chamado a atenção por um ouvinte ainda há pouco sobre a matéria que falamos sobre a Fórmula 1, o ouvinte tem razão. Uma barrigada, inclusive, da agência de notícias que dava conta de o Grande Prêmio de Fórmula 1 realizado ontem. Na realidade, esse Grande Prêmio não aconteceu. O ouvinte tem razão. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a 4ª parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa, cujo número do NIS termina em 6. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. A Caixa Econômica Federal também libera nesta segunda-feira o crédito dos novos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS para nascidos em maio. Cada trabalhador poderá sacar até 1.045 de contas ativas do emprego atual ou inativas de empregos anteriores. Os aeroportos brasileiros poderão testar em breve uma nova experiência de embarque. A identidade do passageiro será checada pela identificação facial, sem a necessidade de checagem de documentos. O projeto, que estava em desenvolvimento há anos, ganhou mais relevância em meio à crise sanitária causada pelo coronavírus. A partir de setembro, a novidade será testada em projeto piloto no aeroporto de Florianópolis. O programa é idealizado pelo Ministério da Infraestrutura por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil, em parceria com o SERPRO, Empresa Federal de Processamento de Dados. A ambição é permitir que o passageiro faça todo o processo de embarque sem pegar em um documento, usando apenas o reconhecimento facial, disse o secretário nacional de Aviação Civil, Ronnie Glassman, ao Estado Broadcasting. Se o projeto piloto mostrar bons resultados, a expectativa é de que a tecnologia comece a ser usada em mais aeroportos até o início de 2022. A situação carcerária brasileira é precária, com superlotação e alto custo para o Estado. O governo tem um projeto para privatizar presídios e fazer os presos trabalharem. E
e usarem parte do salário para pagar seus custos. Hoje é o pior dos mundos e o modelo de parceria público-privada, PPP, pode ajudar a inverter esse cenário, afirmou em entrevista ao UOL a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, PP, do Ministério da Economia, Marta Seiler. O Paraná caminha para assinar um acordo de cooperação técnica com a Rússia para a produção de uma eventual vacina contra a Covid-19. Assim como outras imunizações, um estudo, os russos alcançaram resultados positivos nas etapas preliminares da pesquisa que indicam a segurança e a provável reação imune que o antígeno provoca no organismo. O domingo foi de flagrantes em várias cidades do país, de cena de desrespeito às medidas de restrições para evitar a Covid-19, doença do novo coronavírus. No Rio Grande do Norte, por exemplo, uma festa terminou com 63 detidos. E no Rio de Janeiro, bares, praias e parques tiveram aglomeração. E o Brasil passou de 87 mil mortes por Covid-19 e tem 2,4 milhões de casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de óbitos no país nos últimos 7 dias foi de 1.074 vítimas, uma variação de 2% em relação aos dados registrados em 14 dias. O diretor de programas da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Caio Megali, acertou sua saída do governo. Ele chegou à equipe econômica ainda na transição e até recentemente era secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. Megali é a terceira baixa importante na equipe do ministro Paulo Guedes da Economia nas últimas semanas. O diretor afirmou que a decisão de deixar o governo foi pessoal e não foi motivada por qualquer divergência. 6h44 em Manaus. O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado Rocha, e deputados da oposição criticaram a decisão do presidente Jair Bolsonaro e do advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, de pedir ao Supremo Tribunal Federal, STF, a suspensão do bloqueio de perfis de bolsonaristas nas redes sociais. Para eles, a atitude é um desvirtuamento do papel constitucional da AGU. O bloqueio dos perfis foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator no STF do inquérito das fake news, que apura notícias falsas, ofensas e ameaças contra a autoridade. Profissionais da saúde apresentaram uma representação criminal ontem ao Tribunal Penal Internacional denunciando a atuação do presidente da República, Jair Bolsonaro, diante da pandemia do novo coronavírus. A representação criminal é endereçada à Procuradoria-Geral da Corte, Fatou Bensouda, e foi protocolada por uma coalizão sindical de trabalhadores da saúde. O pedido, porém, ainda precisa ser analisado e aceito. Procurada, a Advocacia Geral da União diz que só irá se manifestar após uma intimação. No documento, os profissionais afirmam que o presidente cometeu crimes contra a humanidade por meio de falhas graves e mortais na condução da pandemia de Covid-19. Neste domingo, os Estados Unidos registraram 55.187 novos casos de coronavírus em 24 horas, informou a Universidade Johns Hopkins em sua contagem em tempo real. O país mais atingido do mundo agora tem um total de 4.289.624 casos, apontou a Universidade de Baltimore, às 20h30, hora local, 21h30, hora em Brasília. Outras 518 mortes elevaram o número total de mortes para 146.909. Uma aguardada audiência dos principais executivos das 4 gigantes da tecnologia dos Estados Unidos com uma comissão do Congresso ocorrerá na próxima quarta-feira, de acordo com a agenda do Comitê Judicial da Câmara de Representantes. A comissão anunciou na sexta-feira o adiamento da audiência inicialmente prevista para esta segunda-feira, que busca determinar se a Amazon, a Apple, Facebook e Google estão envolvidos em práticas que afetam a concorrência. As autoridades chinesas entraram nesta segunda-feira no consulado dos Estados Unidos em Chengdu, pouco depois da saída dos últimos funcionários de Washington, encerrando um episódio de sanções mútuas dignas da Guerra Fria. De maneira simbólica, a bandeira dos Estados Unidos foi retirada de dentro do complexo diplomático, segundo imagens da televisão chinesa. Ao contrário dos dias anteriores, as forças de segurança impediram os jornalistas estrangeiros de se aproximar da representação diplomática. Cerca de 500 homens armados mataram 60 pessoas depois de invadir um povoado habitado por agricultores de tribos africanas na região sudanesa de Darfur,
para onde o novo governo enviará tropas a fim de deter a violência endêmica. É o incidente mais sangrento de uma série de atos violentos cometidos desde a semana passada em várias partes de Darfur, no oeste do Sudão, onde por anos as tribos nômades árabes e os agricultores tribais africanos entraram em conflito por terra e água. Segundo a ONU, cerca de 500 homens armados atacaram a cidade de Masteri, a 48 quilômetros da capital da província de El Geneina, no oeste de Darfur. Há 100 dias da votação, Joe Biden tem motivos para sorrir. Segundo o resultado acumulado de uma série de sondagens, o democrata tem uma média de 8,6% a mais do que Trump nas intenções de voto dos americanos. Uma pesquisa da Universidade de Quinnipiac chega a indicar uma vantagem do ex-vice-presidente de 15%. O otimismo da campanha democrata vem também do fato de que, historicamente, nas últimas 10 eleições presidenciais americanas, os candidatos que lideravam as pesquisas saíram vitoriosos nas urnas. O patrimônio dos bilionários brasileiros aumentou 34 bilhões de dólares, cerca de 176 bilhões de reais, durante a pandemia de coronavírus, segundo um levantamento da ONG Oxfam, divulgado nesta segunda-feira. Segundo o estudo da organização, entre 18 de março e 12 de julho, o patrimônio dos 42 bilionários do Brasil passou de 123,1 bilhões de dólares para 157,1 bilhões. Os dados compilados da Oxfam foram extraídos da lista dos mais ricos da Forbes. O mesmo cenário se observa quando se analisa o desempenho das fortunas dos 73 bilionários da América Latina e do Caribe. Eles aumentaram as suas fortunas em 48,2 bilhões entre março e julho deste ano. Segundo a Oxfam, esse valor equivale a 1/3 do total de recursos previstos em pacotes de estímulos econômicos adotados por todos os países da região. Enquanto milhares de pessoas morriam, eles enriqueciam. 6h49 em Manaus, destaques de capa dos principais jornais do país nessa segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Brasil ultrapassa 87 mil mortes por Covid, com média móvel acima de 1.000 óbitos nos últimos 7 dias. A Folha de São Paulo estampa: desmatamento da Amazônia cresce 28% em um ano, diz nota de servidores do IBAMA. O Estado de São Paulo: Bolsonaro libera recorde de rádios comunitárias desde o governo Lula. Correio Brasiliense: professores e pais comemoram o cancelamento do retorno às aulas no Distrito Federal. Valor Econômico: Caio Megani deixa a equipe de Guedes na próxima sexta-feira. Estado de Minas: carreata em BH protesta contra Bolsonaro e Zema com abraço nos veículos ao redor da capital. Jornal do Comércio: Pernambuco perde Vinícius Tavares de Melo do Açúcar Estrela e Sucos Maguari. Diário do Nordeste: Ministério Público investiga venda de armas por policiais civis para criminosos do Ceará. Em Porto Alegre, o 0 Hora estampa: secretário de Saúde de Porto Alegre testa positivo para o coronavírus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A. e o noticiário policial com Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.